Glória a Deus que você quis continuar a série de vídeos desse livro e hoje nós vamos para o dia 2. Então, o dia 2 ele já começa com Você não é um acidente. Esse é o tema desse dia e esse dia ele é bem curtinho, tem só 2 páginas, 3, 4. Tem 4 páginas e ele é bem direto, vamos dizer assim. Você não é um acidente? É a primeira coisa. Eu vou ler para vocês o primeiro versículo que está aqui, que é Isaías 44, versículo 2. Eu sou seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. E tem uma frase aqui do Albert Einstein, Deus não joga dados. Só isso. Até o Albert Einstein, ele estava falando que Deus não faz as coisas ao acaso. Deus não brinca com a sorte, Deus ele sabe o que está fazendo. E realmente, Deus ele sabe o que está fazendo. E Deus fez você. Você fica aí pensando, não, mas é porque eu nasci porque eu fui um acidente dos meus pais. Não. Mesmo quem é planejado, quem foi planejado, quem não foi planejado, foi Deus que fez. Ninguém tá aqui por acaso, não. Deus te fez. E eu vou te ensinar o amor de Deus hoje e você vai se sentir amado. Assim eu espero, em nome de Jesus. Eu gostei que ele colocou assim uma frase bem direta aqui que eu vou ler pra vocês. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. E sim, Deus quis te criar. E Deus, ele fez você do jeito que você é. Deus, ele projetou você. Só que você não sabe, né? Porque a gente não consegue entrar na mente de Deus, infelizmente. Eu acho que seria muito legal, inclusive. Deus, ele fez cada parte sua. Deus, ele sabe como você é. Deus, ele já sabia como você ia ser, a sua personalidade, a sua aparência. Tudo sobre você ele já sabia. E eu gostei que ele colocou o Salmo 139 aqui, que eu vou ler também um pedacinho dele. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada, até ser alguma coisa. Sabe o que é criar alguma coisa do nada? Não, porque eu também não sei. Quando eu li isso daqui, do nada, até ser alguma coisa, na hora eu lembrei das aulas de ciências. Que é aquela frase, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E é exatamente isso. Porque o ser humano ele não tem a capacidade de criar algo do pensamento, mas Deus sim. Eu vou desenvolver essa história, você já vai entender. A gente não tá no lugar que a gente tá porque, eu fiz coisas e que me trouxeram até aqui. Eu fiz escolhas que me levaram pro lugar errado, pro lugar certo. Sim, a gente faz escolhas, mas Deus já sabia de todas elas. Inclusive dos nossos pecados, inclusive dos nossos medos, inclusive das nossas insuficiências. Deus, ele sabia de tudo. Ele nos criou e ele sabia de tudo. E sobre isso de Deus saber tudo, sobre todas as coisas antes de ter nos formado, eu gosto muito desse texto de Efésios, que ele colocou aqui, que é 1:4. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Antes de estabelecer os fundamentos da terra, Deus já sabia que ia criar eu e você. Aí tem um trecho que diz assim, o Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Aí, pulando aqui um trecho, quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida com as exatas especificações que tornam a vida humana. Dessa passagem de Efésios que eu li para vocês, eu entendo que a gente foi criado por Deus para ser amado por Ele. Independente da nossa origem, independente do nosso lugar, de onde a gente veio, o que a gente fez, porque senão Deus não teria mandado Jesus para morrer na cruz para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados. E não é no sentido de, posso pecar então e depois eu peço perdão para Jesus. Não. Você tem que se arrepender e você tem que mudar, porque Jesus morreu na cruz para você. Então, se você fica cometendo o mesmo pecado toda vez e você acha que tá tudo certo, se você tem esse pensamento de que é só pedir perdão para Jesus, é como se você estivesse colocando Jesus no tronco. Toda vez que você peca,
de forma consciente. Isso é muito pesado, sabe? Se eu fosse você, eu mudava esse meu raciocínio sobre vou continuar pecando e fazendo o que eu quiser. Mas quando eu falo sobre esse trecho específico, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Eu fico imaginando Deus antes de qualquer coisa existir. E Deus imaginando mesmo, sabe? Quando a gente deita, a gente tá conversando com alguém, ou antes de dormir, ou quando a gente sonha, que a gente imagina um personagem, a gente imagina uma situação, a gente cria coisas na nossa mente, sabe? Fazendo uma fanfic, eu imagino Deus fazendo isso antes dele criar todas as coisas. Só que a diferença entre nós e Deus é que a gente também imagina, porque, como diz em Gênesis, no versículo 27, assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Deus nos criou a própria imagem dele. Então, Deus nos fez conforme o que ele é. E sempre que eu penso nisso, eu fico imaginando Deus pensando como nós. Só que a diferença entre nós e Deus é que Deus ele consegue criar aquilo que ele pensa. E nós não. A gente pode ficar criando histórias na nossa mente e tudo, mas a gente não consegue transformar isso em realidade. Tipo, sei lá, eu quero uma maçã, nossa, eu vou usar a força do meu pensamento e essa maçã vai aparecer na minha mão. A gente não tem o poder de fazer isso, mas Deus tem. Então, Deus ele criou a gente assim. E ele criou a gente de uma forma em que ele pensou em nós e ele ficou tão alegre de pensar em nós, de nos criar, de pensar, nossa, eu realmente posso fazer isso, que ele criou a terra para que a gente pudesse viver, um lugar que foi para nós. E para a gente saber que foi ele que criou a terra e nós, é o único lugar em que é habitável pelos seres humanos. E tem vários cientistas, biólogos, físicos, estudantes, pessoas que ficam tentando provar teoria disso, daquilo, tem tanto estudo científico. E o que eu acho mais incrível é que todos os estudos científicos apontam para a mesma coisa. Cada coisa que você vai ver sempre nossa, isso aqui é muito extraordinário e único. E como isso só é possível existir na Terra, como as condições da Terra são exatamente perfeitas para que a gente possa viver nele. Eu vou citar as coisas mais básicas aqui, que tipo assim, todo mundo vai saber, como as estações do ano, a gravidade, tem os planetas, a distância da Terra com o Sol, a distância da Lua, porque nós dependemos da Lua também, não é só o Sol. A Lua também influencia muita coisa na Terra. E tem os outros planetas, mas não tem vida neles. E apesar de ter estudos de, vai ser possível, estamos estudando sobre possibilidade de ter vida na Lua, vida em Marte, não existe. Tem condições que se assemelham à Terra com algum elemento químico aqui, outro ali, sei lá, uma rocha, um negócio assim, mas você vê que não tem vida, porque não foi feito para ter vida. Deus criou a Terra para que tivesse vida nos seres humanos. E Deus, ele pensou em mim, pensou em você, pensou, eu vou criar um ambiente em que ele vai estar ali dentro. E ali eu vou cuidar. Sabe como Deus é maravilhoso? Ele cuida de nós, sempre. E ele nos criou para que nós possamos ser amados por ele. E nossa, como que você tem tanta certeza sobre isso? A Bíblia diz que ele é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz, em Isaías 46, versículo 3 e 4. Eu os tenho sustentado, desde que foram concebidos, e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. A gente não é um acidente. A Bíblia foi como um manual que Deus deixou pra gente saber como viver nessa terra, o que fazer e o que não fazer. E ele confessou diversas vezes o amor dele por nós. Então nós não somos um acidente. Deus, ele declara o amor dele por nós todo dia, o tempo todo.
é a gente que não percebe, ou a gente não quer. Deus, ele projetou o nosso nascimento, projetou a nossa vida inteira. E eu fico imaginando Deus, sabe que tem os pais orgulhosos quando acabam de ter filho? E aí eles querem ficar olhando a criança o tempo todo? Ou a gente mesmo, quando tá na rua e vê um bebê, a gente fica meio abobado? Aí a gente fica olhando assim, sabe? Esperando a criança fazer alguma coisa, esperando a criança aprender alguma coisa. Porque Deus, ele sabia todos os nossos dias, os nossos momentos, o dia do nosso nascimento, como que a gente ia fazer as coisas e o que a gente ia querer, os nossos desejos, os nossos sonhos. Deus, ele conhece a gente muito mais do que a gente pode imaginar. E às vezes a gente pensa, nossa, mas Deus tá lá, ele é Eu sei que tem pessoas que acreditam em Deus, mas pensam assim, Deus, ele existe, mas ele tá lá longe, ele não interfere na minha vida. E é um erro você pensar isso. Eu penso que Deus, ele ficou ansioso para que a gente pudesse aprender as coisas e tomar consciência. E eu fico imaginando Deus naquela esperança, sabe? De, nossa, nasceu. Nossa, agora cresceu. Agora deu os primeiros passos. E Deus alegre por tudo isso, sabe? E eu acho que a maior alegria de Deus é quando a gente tem consciência de que Deus é Deus. Ou nem que Deus é Deus, mas que a gente sabe que tem alguém que tá acima de nós e que eu posso pedir as coisas para Ele, que eu posso orar. Eu imagino que a maior alegria de Deus deve ser a primeira oração que a gente faz, independente do momento. Quando a gente é criança, a gente é mais sincero ainda. Quando a gente é adulto, a gente já fez um monte de coisa e a gente se arrepende, é uma alegria também, porque Deus, ele vê que a gente entendeu que precisamos dele e que ele nos criou. E não adianta a gente ficar levando a vida achando que eu consigo fazer tudo na minha mão, eu consigo fazer tudo sozinho, eu não preciso de nada e nem de ninguém. Por que não? Deus nos criou e ele quer cuidar de nós. E eu fico só vendo, sabe, como Deus, ele é cuidadoso e carinhoso. Só que tem pessoas que têm muitos complexos e muitos bloqueios e elas não querem o amor de Deus porque elas já foram muito machucadas pelas pessoas. Mas Deus não é as pessoas. Deus não é os seus colegas de escola, Deus não é os colegas do seu trabalho, ou nem colegas, né? Tem pessoas que têm inimigos no trabalho, e na escola, e na rua, e às vezes até em casa. Mas independente, Deus, ele está por você. Deus, ele quer cuidar de você. E Deus, ele só está esperando você se achegar e orar e falar com ele. Porque ele quer cuidar de você. Mas você tem que deixar. E não adianta você querer pensar, não, porque eu vou conseguir. Tem coisas que você pode conseguir, mas você não vai cumprir o propósito na Terra. Daquilo que Deus quer pra você. E quando a gente não sabe o que Deus quer pra nós, a gente fica andando a vida meio abobado. A gente fica andando pra cá, andando pra lá. Eu acho que vou fazer isso. Eu acho que vou fazer aquilo. E se eu fizer tal coisa? Sabe? A gente fica com muita pergunta. E Deus, ele tem propósito pra nós. Só que nós temos que nos achegar a ele e entender que ele nos criou. E que não, nós não estamos aqui por acaso. E não, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Você fazer o que você quer, na verdade, é você se condenar. Você tá muito sujeito a fazer coisa errada. Porque quando a gente quer a nossa própria vontade, a gente é levado a fazer as coisas muito no calor da emoção, no calor do momento. E nisso você arruma briga, nisso você magoa pessoas, e aí por aí vai. Comete erros atrás de erros. Então é bom saber o que Deus quer. E você não é um erro. Deus, ele te ama. Ele criou a terra pra você, por você. E você não é um erro. Deus, ele te fez. Deus, ele te ama. Eu espero que você tenha entendido o que é o amor de Deus. Se você tá afastado do caminho e esse vídeo caiu pra você, se arrependa agora. Se arrependa agora, ore a Deus, fale com Ele, porque tem muitas pessoas que eu sei que conhecem a Deus e estão desviadas do caminho do Senhor. E se você achou que não tinha sentido na vida, porque ninguém nunca explicou pra você quem que Deus era e por que você tá aqui, hoje eu te expliquei. E eu espero que você tenha entendido. Que você queira aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque é Ele que traz razão para a nossa vida. E nós não somos um erro. E se nós fizemos coisas erradas, Jesus, ele tá aqui para nos perdoar e para nos salvar.
dos nossos próprios pecados e de nós, porque nós somos um perigo para nós mesmos. Porque nós temos desejos e esses desejos nos levam a lugares errados. E só com a força do Senhor podemos continuar e mudar a nossa vida. No livro também tem a parte dos 3 pontos que eu tinha falado, né? Então eu vou ler para vocês. O tema para a reflexão de hoje é: não sou um acidente. O versículo para memorizar: eu sou seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44:2. E a pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Nossa, essa pergunta aqui, ó, já tem bastante coisa para pensar, né? Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho dificuldade de aceitar? Cara, você é imagem e semelhança de Deus. Sabe, eu imagino que Deus é bonito, porque na Bíblia diz que o rosto dele é brilhoso como o sol. Inclusive, olha, outro detalhe maravilhoso que Deus nos deu. Ele nos deu um elemento que a gente pode ver para saber que ele existe, que é o sol. E na verdade não podemos, né? Porque o sol brilha tanto que se a gente olha diretamente a gente fica cego, né? Então, você vê, Deus ele vai dando pistas, ele dá detalhes e é só a gente querer enxergar que ele tá cuidando de nós. Se inscreve no canal, dá um like e até a próxima. Deus abençoe.